Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta terça-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia. E lemos o evangelista São Marcos no capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. No Evangelho de hoje, nós vemos que a Jesus é posto a questão do puro e do impuro, justamente porque os fariseus, os mestres da lei, percebem que os discípulos de Jesus se alimentam sem cumprir os rituais. É claro, aqui nós não falamos de um ritual unicamente de higiene. Hoje é comum e nós ensinamos, e o momento que nós estamos vivendo nos fez recordar mais ainda a necessidade da higiene antes de tomarmos os alimentos. Mas queria ser sinal desta pureza, a pureza que nos dias de hoje poderia ser traduzida como santidade. Mas Jesus vem recordar que a pureza não encontra-se unicamente em gestos exteriores, não encontra-se unicamente no cumprimento de algumas tradições, como fazem os fariseus, os mestres da lei, a ponto de quererem questionar Jesus e os seus discípulos. Mas muito pelo contrário, a verdadeira pureza se encontrará quando o nosso coração estiver voltado para Deus, quando nós de fato ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos esta palavra em prática. É ali sim então que estaremos buscando e vivendo a pureza, buscando e vivendo a santidade, como nos é apresentada por Jesus Cristo. Por isso o convite que a liturgia da palavra, o Evangelho desta terça-feira, desta quinta semana do tempo comum vem fazer a cada um de nós, é para que tomemos cuidado, para que não nos prendamos em tradições externas, para que não nos prendamos em ritos exteriores e nos esqueçamos do essencial, que é um coração contrito, que é um coração disposto a discernir a vontade do Pai, é um coração disposto a ouvir a palavra de Deus e dar-lhe plena adesão. Os ritos são necessários, os ritos são expressão de nossa fé, mas devem ser fruto desta nossa convicção de seguimento de Jesus Cristo, de seguimento da palavra de Deus.
Do contrário, são unicamente ritos externos. Que possamos, então, buscar sempre mais viver a palavra de Deus, buscar sempre mais viver os ensinamentos de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, os que nos acompanham também pelas ondas do rádio. Queremos pedir, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, que considere inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. E a conclusão deste nosso momento de reflexão com a Palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.